Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Bíblia Aberta Online, e no vídeo de hoje, vamos responder a um quiz bíblico, com 20 perguntas sobre o livro de Esther. Vamos testar os seus conhecimentos, e ver se você realmente conhece a Bíblia Sagrada? Já vai anotando quantas perguntas você consegue acertar, e no final do vídeo deixe nos comentários. Mas antes, se inscreva no nosso canal, e deixe o seu like para ajudar a divulgar esse vídeo para mais pessoas. Assim, você estará nos ajudando na nossa missão de divulgar a palavra de Deus. Vamos para o quiz. Pergunta 1. Sobre quantas províncias Assuero reinava? Alternativa A: 127. Alternativa B: 130. Alternativa C: 137. Alternativa D: 140. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A: 127. Sucedeu nos dias de Assuero, o Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Esther capítulo 1 versículo 1. Pergunta 2. Qual era o nome da cidade, fortaleza ou cidadela, em que ficava o trono de Assuero? Alternativa A: Siquém. Alternativa B: Magdala. Alternativa C: Suzã. Alternativa D: Betfagé. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C: Suzã. Que, estando o rei Assuero assentado no seu trono do seu reino em Suzã, a capital. Esther capítulo 1 versículo 2. Pergunta 3. Qual era o nome do eunuco responsável pelas mulheres? Alternativa A: Éber. Alternativa B: Egai. Alternativa C: Heitor. Alternativa D: Sagaz. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B: Egai. E que se nomeassem comissários em cada província do império para trazerem todas essas lindas moças ao harém da cidadela de Suzã. Elas estariam sob os cuidados de Egai, oficial responsável pelo harém, e deveriam receber tratamento de beleza. Esther capítulo 2 versículo 3. Pergunta 4. De qual tribo de Israel era Mardoqueu? Alternativa A: Benjamim. Alternativa B: Levi. Alternativa C: Judá. Alternativa D: Manassés. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A: Benjamim. Nesse tempo vivia na cidadela de Suzã um judeu chamado Mardoqueu, da tribo de Benjamim, filho de Jair, neto de Simei e bisneto de Quis. Esther capítulo 2 versículo 5. Pergunta 5. Quanto tempo durou o banquete dado pelo rei Assuero? Alternativa A: 120 dias. Alternativa B: 45 dias. Alternativa C: 30 dias. Alternativa D: 7 dias. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D: 7 dias. Terminados esses dias, o rei deu um banquete no jardim interno do palácio, de 7 dias, para todo o povo que estava na cidadela de Suzã, do mais rico ao mais pobre. Esther capítulo 1 versículo 5. Pergunta 6. Qual o parentesco entre Esther e Mardoqueu? Alternativa A: tio e sobrinha. Alternativa B: primos. Alternativa C: irmãos. Alternativa D: marido e mulher. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B: primos. Mardoqueu tinha uma prima chamada Hadassa, que havia sido criada por ele, por não ter pai nem mãe. Essa moça, também conhecida como Esther, era atraente e muito bonita, e Mardoqueu a havia tomado como filha quando o pai e a mãe dela morreram. Esther capítulo 2 versículo 7. Pergunta 7. Quanto tempo durava o embelezamento das candidatas à rainha? Alternativa A: 2 meses. Alternativa B:
3 meses. Alternativa C. 6 meses. Alternativa D. 12 meses. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D. 12 meses. Ora, quando chegava a vez de cada donzela vir ao rei Assuero, depois que fora feito a cada uma segundo o prescrito para as mulheres, por 12 meses, pois assim se cumpriam os dias de seus preparativos, a saber, 6 meses com óleo de mirra, e 6 meses com especiarias e ungüentos em uso entre as mulheres. Ester capítulo 2 versículo 12. Pergunta 8. Qual rainha reinava antes de Ester? Alternativa A. Ada. Alternativa B. Atália. Alternativa C. Vasti. Alternativa D. Abigail. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C. Vasti. Ao 7º dia, o rei, estando já o seu coração alegre do vinho, mandou a Melmã, Bista, Arbona, Bicta, Abagta, Zetar e Carcais, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem à presença do rei a rainha Vasti, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a sua formosura, pois era formosíssima. Ester capítulo 1 versículo 10 e 11. Está gostando do nosso quiz? Então se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o seu like para o YouTube divulgar esse vídeo, e assim, conseguirmos abençoar mais vidas. Pergunta 9. Qual era o nome do guarda das concubinas do palácio de Assuero? Alternativa A. Sagaz. Alternativa B. Sarés. Alternativa C. Éber. Alternativa D. Saasgás. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D. Saasgás. À tarde ela ia para lá e de manhã voltava para outra parte do harém, que ficava sob os cuidados de Saasgás, oficial responsável pelas concubinas. Ela não voltava ao rei, a menos que dela ele se agradasse e a mandasse chamar pelo nome. Ester capítulo 2 versículo 14. Pergunta 10. De quanto seria o pagamento pela morte dos judeus, programada por Amã? Alternativa A. 10.000 talentos de ouro. Alternativa B. 10.000 talentos de prata. Alternativa C. 12.000 talentos de ouro. Alternativa D. 12.000 talentos de prata. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B. 10.000 talentos de prata. Se bem parecer ao rei, decrete-se que seja destruído, e eu pagarei 10.000 talentos de prata aos encarregados dos negócios do rei, para os recolherem ao tesouro do rei. Ester capítulo 3 versículo 9. Pergunta 11. Quem era Zeres? Alternativa A. Mulher de Amã. Alternativa B. Conselheiro do rei. Alternativa C. Filho de Amã. Alternativa D. Concubina do rei. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A. Mulher de Amã. Amã, porém, controlou-se e foi para casa, reunindo seus amigos e Zeres, sua mulher. Ester capítulo 5 versículo 10. Pergunta 12. Para autorizar o massacre dos judeus, o que o rei entregou para Amã? Alternativa A. Seu anel. Alternativa B. Seu cetro. Alternativa C. Suas vestes reais. Alternativa D. Sua coroa. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A. Seu anel. Então o rei tirou do seu dedo o anel, e o deu a Amã, filho de Amedata, o Agagita, o inimigo dos judeus, e disse o rei a Amã: essa prata te é dada, como também esse povo, para fazeres dele o que bem parecer aos teus olhos. Ester capítulo 3 versículo 10 e 11. Pergunta 13. Ester e os judeus jejuaram quanto tempo antes dela falar com o rei? Alternativa A. 4 dias e 4 noites. Alternativa B. 1 dia e 1 noite. Alternativa C. 2 dias e 2 noites.
Alternativa D. 3 dias e 3 noites. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D. 3 dias e 3 noites. Vá reunir todos os judeus que estão em Suzã, e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Ester capítulo 4 versículo 16. Pergunta 14. Qual a altura da forca que Amã fez para enforcar Mardoqueu? Alternativa A. 25 covados. Alternativa B. 50 covados. Alternativa C. 75 covados. Alternativa D. 100 covados. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B. 50 covados. Então lhe disseram Zeres, sua mulher, e todos os seus amigos, faça-se uma forca de 50 covados de altura, e pela manhã dize ao rei que nela seja enforcado Mardoqueu, e então entra alegre com o rei para o banquete. E este conselho agradou a Amã, que mandou fazer a forca. Ester capítulo 5 versículo 14. Pergunta 15. Qual era o nome do eunuco enviado até Mardoqueu para saber o motivo de sua tristeza? Alternativa A. Ataque. Alternativa B. Zeres. Alternativa C. Amaque. Alternativa D. Sagaz. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A. Ataque. Então Ester mandou chamar Ataque, um dos eunucos do rei, que este havia designado para servir, e o mandou ir ter com Mardoqueu para saber que era aquilo, e por que era. Ester capítulo 4 versículo 5. Pergunta 16. Qual rei levou Mardoqueu cativo? Alternativa A. Ciro, o Grande. Alternativa B. Xerxes. Alternativa C. Nabucodonosor. Alternativa D. Alexandre, o Grande. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C. Nabucodonosor. Ele fora levado de Jerusalém para o exílio por Nabucodonosor, rei da Babilônia, entre os que foram levados prisioneiros com Joaquim, rei de Judá. Ester capítulo 2 versículo 6. Antes da próxima pergunta eu gostaria de saber o seu nome e de qual estado você é. Então escreve aí nos comentários pra gente saber. Pergunta 17. Quais eram os nomes dos guardas da porta do palácio? Alternativa A. Dalfon e Asbata. Alternativa B. Meumã e Bista. Alternativa C. Arizai e Aridai. Alternativa D. Bigtan e Teres. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D. Bigtan e Teres. Naqueles dias, estando Mardoqueu sentado à porta do rei, 2 eunucos do rei, os guardas da porta, Bigtan e Teres, se indignaram e procuravam tirar a vida ao rei Assuero. Ester capítulo 2 versículo 21. Pergunta 18. Quantos homens os judeus mataram em Suzã? Alternativa A. 500 homens. Alternativa B. 800 homens. Alternativa C. 1000 homens. Alternativa D. 1500 homens. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A. 500 homens. Na cidadela de Suzã os judeus mataram e destruíram 500 homens. Ester capítulo 9 versículo 6. Pergunta 19. Qual era o nome do pai de Amã? Alternativa A. Amaque. Alternativa B. Dalfon. Alternativa C. Asbata. Alternativa D. Amedata. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D. Amedata. Os 10 filhos de Amã, filho de Amedata, o inimigo dos judeus.
mas não se apossaram dos seus bens. Ester capítulo 9 versículo 10. Pergunta 20. Qual o nome da festa dos judeus que se iniciou nos dias de Ester? Alternativa A. Pentecostes. Alternativa B. Purim. Alternativa C. Tabernáculos. Alternativa D. Primícias. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B. Purim. O decreto de Ester confirmou as regras do Purim, e isso foi escrito nos registros. Ester capítulo 9 versículo 32. Quantas perguntas você acertou neste quiz? Conta aqui nos comentários. Se inscreva no canal, e ative o sininho de notificação, para não perder os próximos vídeos. Deixe o seu like, ele é muito importante, assim, você nos ajuda a divulgar esse vídeo e levar a palavra de Deus para mais pessoas. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. Obrigado por assistir. Assista mais vídeos aqui. Que Deus te abençoe abundantemente, e até o próximo quiz.